Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Quero te chamar para assistir o nosso programa, seguir a gente nas redes sociais e se inscrever aqui, né? Porque aqui todo dia tem episódio inédito de vários temas. Hoje nós vamos falar um pouco do que a gente já vem conversando aí ao longo do tempo, que é essa questão dos recursos humanos, né? Como que anda os departamentos de recursos humanos no Brasil, aqui em Mato Grosso. Nós já recebemos vários empresários que desabafam, falam, olha, Grace, a gente está tendo dificuldade para contratar, o jovem não está aceitando esse valor de dinheiro, o jovem não está aceitando essa jornada de trabalho. E aí nós vamos mais a fundo hoje com quem entende, que é a Nádia Macanhã. É isso? É isso mesmo. Nádia, me fala uma coisa, você é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Mato Grosso, é isso? É isso. A BRH, ela tem 22 seccionais pelo Brasil, né, em vários estados. E aí, agora em janeiro, eu assumi a presidência da BRH no Mato Grosso. A gente vem num movimento de retomada, de crescimento, para fortalecer, conectar e inspirar os RHs do Mato Grosso, fortalecer essa área de gestão de pessoas. Mato Grosso, todo mundo sabe. Eu não sou daqui, vim para trabalhar e, graças a Deus, sou uma pessoa muito próspera e nunca falta trabalho. E, assim como eu, muita gente que eu conheço. Só que a gente se depara com uma situação, que nem eu trouxe na abertura, é o jovem, né? Esse jovem que é muito conectado, que já sabe mexer com o ChatGPT, que sabe mexer com inteligência artificial. Por que que o jovem não está satisfeito com as vagas de emprego que estão abertas? O que vocês já identificaram? O jovem, ele tem outras aspirações, né? Ele está ambicionando identidade de valor, ele tem uma visão de carreira mais imediatista. Então, no passado, a nossa geração, vou falar aí por mim, mas a nossa geração trabalhava para ter renda, para poder ter patrimônio. Era isso que nos movia. Então, a gente casava com emprego e seguia por ali. O jovem, ele quer contribuir de alguma forma e ele quer aproveitar a vida. Então, hoje a gente tem uma série de oportunidades que já não conectam, que não tem essa representatividade, que não tem o significado. E toda a modernidade, essas mudanças que a gente tem no mundo, também influenciam, né? Então, hoje o jovem quer ser influencer, ele quer ser operador de drone, ele quer ser gamer, ele não quer fazer um trabalho que é 6x1. Que eu trabalho 6 dias e folgo 1. Ele não quer trabalhar 8, 12 horas seguidas. E aí tem um papel importante, já vou entrar aqui um pouco no RH, tem um papel importante que é atribuir significado, que é mostrar como esse trabalho é valioso, como é que ele pode contribuir ali, mostrar a extensão de carreira, dar essa visibilidade. Vou compartilhar um caso pessoal para poder mostrar isso. A gente está construindo, a empresa que eu trabalho, uma usina de etanol em Canarana. Canarana é 700 quilômetros de Cuiabá. Não tem nenhuma indústria na região, Grace. E aí eu preciso de operador industrial. Aonde que eu vou achar esse profissional? Não tem um curso, não tem uma formação. O jovem que está dentro de casa, você acha que ele quer ser operador de indústria? Não. Aí o que a gente fez? Fez um movimento grande na cidade, escolas, rádios, vamos contar como é que é o trabalho, como é que ele começa, quanto ele ganha, para onde ele vai. A partir daí a gente fez uma parceria com o Senai, né, para poder formá-los, fizemos uma turma de 30 para ensinar e aí contratamos. Então é um exemplo, mas eu acho que tem muito dessa questão de atribuir significado, de mostrar, porque para o jovem essa questão da distância importa, do tempo que ele vai se dedicar ao trabalho e de como é que o trabalho dele vai impactar as outras pessoas. Às vezes isso não é claro. E aí tem muitas coisas que hoje, mesmo trabalhos operacionais, são todos tecnológicos. Só que quando ele está do outro lado do balcão, ele não sabe disso. Já tive experiência, por exemplo, de formar mecânico de máquinas e de caminhões. A visão que todo mundo tem do mecânico é aquele cara que suja as mãos de graxa. Ele ainda faz isso, mas ele tem um celular, onde ele faz telemetria para saber onde a máquina está. Ele tem um computador, equipamento de trabalho. Todo mecânico tem que ter o computador e o celular. Só que o menino de 18, 17 anos, que está vendo os jogos, ele não sabe disso. Então, você tem que trazer para elucidar. Dá mais trabalho? Dá. Agora, a má notícia, se assim pode se dizer, isso vai aumentar. Então, tem que ter um trabalho nosso de aproximar com as comunidades, de mostrar valor. E para o RH, para a área que faz seleção, vai ficar mais difícil. Cada dia mais vai ficar mais difícil. Mas também é uma oportunidade, sabe? De a gente se aproximar, de poder explicar, de entender e de ajudar a construir a carreira desse jovem, né? Como é que eu, enquanto RH, posso mostrar para ele um caminho e ele evoluir. Eu tenho histórias maravilhosas de gente que morava numa cidade interior, que daí trouxe, entendeu? E que hoje ganhou, eu digo sempre que ganhou
cidadania, porque tem remuneração, tem formação, consegue contribuir e mudou a trajetória, mudou a vida. Então, acho que tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas vai dar bastante trabalho, vai continuar dando trabalho. Certo. E eu já ouvi, assim, de profissional de RH mesmo, não foi comigo, mas um desabafo, assim, de colegas que falaram assim, o jovem de hoje, ele já quer chegar ganhando mais e cargo de direção, de chefia. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho uma filha de 24 anos que estudou gastronomia e foi trabalhar num restaurante, manda muito bem. E aí, 3 meses que ela estava trabalhando, ela falou assim, acho que eu já mereço um aumento. Eu falei, como assim? Você tem, né? Tô falando da minha filha. 3 meses. Então, porque ele entende que ele já se preparou, já se qualificou para isso e que ele, em pouco tempo, ele tem que estar apto. Então, a gente tem que desmistificar isso. E desmistifica com informação, com conhecimento e, de novo, trabalho. Vai ter que explicar para ele, olha, não, você começa aqui, aí você vai fazendo o trabalho. E por que esse é diferente desse, né? Então, eu tenho na empresa um programa onde a gente trabalha com agrônomos que estão em formação. E um outro dia a gente estava fazendo exatamente isso, trouxemos os 30 para a sala e a gente estava mostrando um plano de carreira. E aí tinha uma habilidade lá de resiliência, enquanto AT, né, que é um assistente, ele não precisa ter essa resiliência, porque ele assessora, ele acompanha. Agora, quando ele se torna um RTV, que é um vendedor, essa competência tem que estar muito desenvolta. Por quê? Porque ele vai ter frustração, ele vai receber não. Então, trouxe eles para a sala para poder explicar como é que é para vocês isso e como é que vocês acham que é aqui. E aí, sim, faz sentido, começaram a entender. Dá um pouco mais de trabalho. Lá atrás, você não precisava ter esse trabalho de explicar. Isso era tipo discricionário dentro da companhia. Hoje o jovem tem uma ansiedade, uma aspiração, o mundo mudou, ele percebe pessoas ganhando mais aqui e acolá. Então você tem que explicar para ele, você tem que mostrar o caminho e fazer com que ele perceba valor nesse caminho. Mas muito dos problemas que a gente tem é que a grande maioria das empresas ela não tem esse caminho. Ela fala, mas ela não tem uma coisa visual estruturada, desenhada. E eles querem, Exato. Eles estão exigindo, né? Exato, eles querem ter essa visão. É uma ansiedade dessa nova geração, mas como eu disse, é inerente e ela vai continuar, ela não vai mudar. Sabe? Agora sim. E as empresas precisam dessa mão de obra. Né? Então, como é que eu, precisando de mão de obra, consigo me conectar com esse público? Consigo fazer com que ele fique. Porque a gente não fala mais, no RH a gente usa um termo que é retenção de talentos. Não é mais retenção. É escolha de permanência. É ele escolher permanecer na minha empresa. Né? Ele escolher permanecer contribuindo com aquela atividade. Ele tem que ter senso de pertencimento, ele tem que ter visão de carreira, ele tem que ter um líder que inspire. Ele não fica mais porque ele quer um patrimônio. Puro e simples, né? Entendi. E antigamente, o recursos humanos, pelo menos também já estou numa idadezinha aí, era aquele setor assim que só chamava para assinar carteira, né, pegar o vale-transporte, ou justificar uma falta, ou assinar uma folha de pagamento. Essa era a visão antiga do profissional de recursos humanos. E com a pós-pandemia, vocês tiveram que virar essa chavinha, assim, justamente, eu estou vendo que você agora já tem uma conversa de propósito, de planejamento, sim. E aí você tenta pulverizar essas informações para esses colegas seus de profissão. Sem dúvida. Já há alguns anos a gente tem uma jornada de ser um RH de negócios, um RH das pessoas no negócio. E aí quando a gente fala de ser um RH mais próximo, você tem que conhecer o campo, você tem que entender do negócio onde você está inserido, da operacionalização, tem muito da formação de liderança. Tem um grande nome do Brasil, Cauê Oliveira, que ele fala que o líder tinha que andar com a placa em obras, né? Porque você imagina, com toda essa mudança de geração, o líder tem que estar sempre evoluindo. E o RH, ele é o parceiro de negócio para fazer isso. É ele que faz essa questão de desenvolver a liderança, desenvolver a equipe, de comunicar a estratégia. Geralmente a comunicação ela está dentro do RH. A pandemia fortaleceu esse papel, porque na pandemia a gente foi chamado a cuidar das pessoas. E quem é que cuida das pessoas dentro das organizações? É a área de gestão de pessoas. Então o RH ganhou uma visibilidade, uma proximidade um pouco maior. Eu acho que foi um momento sensacional para quem ainda não tinha espaço, ocupar mais esse espaço, mas ocupar de uma forma profissional, com conhecimento, com qualificação,
que de verdade aporte valor para a empresa, para o negócio. Não é mais o setor que faz o assistencialismo, que bate nas costas, ou que faz somente as rotinas trabalhistas. E o que você falou é rotina, receber. Então, é um RH que tem uma visão um pouco mais holística, né? Que ajuda a formar as pessoas, a desenvolver, a contribuir com a estratégia do negócio, a estar antenado aos movimentos e anteceder. Então, é aí que a gente agrega bastante valor. E eu acho que esse convite, ele foi colocado e exposto para a gente na pandemia de uma forma mais ampla, mas já há algum tempo a gente tem esse convite. E a ABRH, nesse sentido, o papel dela é justamente isso, é prover soluções, disseminar o conhecimento, conectar as pessoas. Eu tenho uma fala que eu digo que no RH as dores são as mesmas, elas só mudam de lugar e de intensidade. Tem alguém que já passou por isso, tem alguém que já seguiu esse caminho. O que eu posso aprender com essa pessoa? Porque você não precisa começar tudo do zero, tem alguém que sabe como fazer. Então essa troca, e aí quando você conecta, você tem essa troca, e a inspiração quando a gente traz grandes nomes, profissionais de fora, ou mesmo daqui, que já tem uma boa prática, você ajuda as pessoas a inspirar, porque dizem que o RH não é profissão, é missão, né? É uma missão de servidão, que é de servir ao outro, de ajudar o outro, e é uma jornada difícil. Então, quando eu tenho inspiração, eu reforço o meu propósito de contribuir, de ajudar, de continuar nessa jornada, porque não é fácil, assim, cada dia, assim, se tem uma coisa que não tem no RH é rotina. Entendi. Você me trouxe uma informação que eu fiquei bastante surpresa, que foi a questão do home office. Sim. Eu achei que o povo estava gostando mais do home office. Você falou, Eles não querem mais ficar em home office? Sim, vamos lá. Quando a pandemia veio, a gente foi obrigado a ir para o home office, né? Então, coisas que a gente nunca imaginava, a liberação da VPN, que é o acesso ao banco de dados das empresas, a gente foi obrigado a fazer esse movimento. Muitas pessoas, quando foram para o home office, começaram a se sentir isoladas, perderam essa visão do fit cultural com a empresa, da comunicação. Eu tive, né, enquanto profissional, a minha equipe de RH, DP, em home office, várias vezes, mesmo depois da pandemia, a gente acaba esquecendo e as pessoas perderam essa conexão. No movimento mais recente, está se fazendo um movimento contrário, que é voltar para os escritórios. Em algumas grandes empresas, grandes capitais, por exemplo, São Paulo acontece muito, a home office na segunda e na sexta, desafoga o trânsito, a pessoa consegue estar em casa, fazer algumas coisas, de terça a quinta trabalha-se presencial. Então, algumas empresas voltaram para o modelo híbrido, tem algumas que estão, assim, retrocedendo e voltando para o presencial, mas eu acho que isso foi um aprendizado para nós, o que funciona e o que não funciona. Eu acho que em algumas áreas funciona super bem. Quando a gente pega a área de tecnologia, serviços que têm pouca interação, que tem mais concentração. Eu tenho na minha equipe, por exemplo, o pessoal de recrutamento e seleção que é full home. Funciona super bem. De vez em quando eu trago para o escritório para não perder esse contato. Mas funciona super bem. Então foi um aprendizado para a gente entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Mas o ser humano, ele é voltado às relações. Ele precisa da conexão, ele precisa dessa troca. E aí para algumas pessoas era difícil. Uma outra coisa banal nesse sentido, mas que eu ouvi muito. Quando a pessoa ia para o home, ela não tinha um refeitório que a empresa tinha. Ela não tinha alimentação. Então ela se sentia, falando, não, eu quero ir para o escritório, porque aí pelo menos a gente tem o refeitório, tem a comida, tem o café. Aqui em casa não tem nada disso, né? Então, pequenos detalhes, mas que eu acho que fazem diferença. Quando a gente olha para o nosso estado, no Mato Grosso, nós somos um estado predominantemente agro, né? Muito do nosso trabalho está no campo. Quem vende produto, adubo defensivo, enfim, está no campo. Todas as operações que recebe, armazenam, façam a expedição, tá, né, é em loco. Então, funciona muito bem para as áreas administrativas, áreas corporativas. Alguns serviços funcionam super bem assim. Então, eu acho que foi um aprendizado para nós. O que a gente sabe agora? Que é possível. Em algumas áreas é mais possível, em outras é um pouco menos. Isso também trouxe uma provocação que foi do líder sair daquela jornada do comando e controle. Porque quando você trabalha com home office, você tem que trabalhar por tarefas, por demandas. Você tem que fazer pequenos checkpoints para poder se conectar com as pessoas. Então, o líder também teve que aprender isso. E quando a gente estava dentro da organização, o que a gente via? Quem tinha mais resistência ao home office? A liderança. A liderança tinha a maior, seja pelo modelo mental, seja por essa questão de ter a pessoa ali ao alcance dos olhos, vamos assim dizer, né? Então foi um aprendizado bastante interessante. Hoje ainda se tem muitas companhias têm, e eu acho que é bacana, porque permite que você faça um equilíbrio. Você falou da geração mais jovem.
nas pesquisas tem vindo muito isso, sabe? Que as pessoas estão buscando equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, às vezes, ele não aceita uma oportunidade em que ele tem que se deslocar 20, 30 minutos. Ele quer fazer o trabalho de casa, ele não quer ter esse distanciamento. E aí, se você oferece 2 dias de home office, opa, ficou melhor, ficou mais interessante. Então, trouxe algumas reflexões para a gente flexibilizar aonde é possível flexibilizar. Que tem a questão da saúde mental, né? Sem dúvida. Eles estão priorizando bastante saúde mental, a pandemia deixou esse rastro pra gente, né? Saúde mental, eu acho que é um dos temas hoje que está mais em foco, tá? E por quê? Porque agora a gente tem acesso a uma série de informações, tem um monte de coisas, e aí você vai para um ambiente de comparação, de competitividade, a comparação traz a culpa. Nós, né, de maneira geral, não fomos ensinados a lidar com as próprias emoções, a reconhecer essas emoções, nomear essas emoções. E isso tem pesado bastante, né? Então, é um tema que está em foco no nosso congresso. A gente vai trabalhar isso. Tem acontecido uma série de lives para poder comentar. E a legislação está trazendo agora a NR1, que fala sobre os riscos psicossociais, com um olhar bastante importante para a saúde mental. Porque a gente tem muita gente hoje em afastamento por ansiedade, por diversas síndromes, o número de suicídios aumentou muito, então tem uma série de coisas. E aí tem um papel das organizações de cuidar, de orientar, de dar caminho. Algumas já faziam isso há muito tempo e agora isso está ficando cada vez mais latente. Certo. Olha, gente, essa semana eles estão organizando um mega evento aí para os recursos humanos. Então, você que é profissional, você que é empresário, pode ir lá, né? Administradores. Vai ter gente até de fora do país? Fala um pouquinho para a gente. Muito bom. Nós vamos fazer o COMAR. COMAR é Congresso Mato Grossense de Recursos Humanos. Nós estamos na 2ª edição, ano passado foi a primeira, a gente está fazendo a 2ª. O evento vai acontecer no dia 18 de julho, no Centro de Eventos do Pantanal. E a gente vai abordar alguns temas aí que estão bastante em foco, a gente até já falou sobre alguns deles. A gente vai falar sobre felicidade corporativa, vai vir um cientista de dados. Então, não é abraçar árvore, a gente vai falar sobre quanto a felicidade impacta nos resultados das empresas e como é que você pode promover isso dentro da organização. A gente tem um painel muito bacana sobre saúde mental, onde a gente vai ter palestrantes, mas a gente vai ter também um case real. Vem para falar com a gente o pessoal do Grupo Soma, que tem várias marcas, aí vai falar do 6x1, que é uma coisa que a gente tem muito no estado, vai falar sobre a formação de liderança, cases reais, então vai ser bem bacana. A gente tem um painel de desenvolvimento humano, onde a gente vai trazer um case do ramo agrícola, então bem legal. Vai ter o case do Nubank, né? Eu acho que tem muita gente que gostaria de saber como a Nubank fez desenvolvimento. A gente vai ter um case do governo, super legal. A gente tem um painel sobre inteligência artificial, IA Sem Medo, vai estar conosco o Marcelo Nóbrega, que é um palestrante internacional, o Sérgio Amadi também é um palestrante internacional, Antônio Salvador e o Robson. Então, eles vão trazer muitas práticas com o uso de inteligência artificial na área de gestão de pessoas. Legal. Porque esse ano, Grace, eu vou continuar falando, mas esse ano, a proposta era fazer uma fala que o momento é agora, como o RH gera resultados reais hoje. Então, mais do que falar sobre tendências, a gente queria falar sobre situações práticas que a gente pode trazer para o dia a dia. Vamos ter um painel com CEOs, e aí vai estar a Lídia Abdala, que é CEO do Grupo Sabin, então uma mulher CEO contando. O Grupo Sabin é um grupo que trabalha muito a diversidade dentro da organização. A gente vai ter um CEO do ramo agrícola e um CEO do ramo de cooperativas. Eu acho que vai ser um painel muito bacana, porque eles vão falar sobre as expectativas com relação ao mercado do trabalho que a gente estava falando, com relação às relações humanas dentro da organização e como é que eles veem o profissional de gestão de pessoas. Na atualização aí, né? Sim, e aí assim, eu gosto bastante e tenho certeza que muitas pessoas gostam, quando a gente ouve o CEO, o presidente, ou sei lá, a pessoa mais alta, ele tem uma aspiração, ele é uma visão de como é que o futuro vai acontecer, o que ele espera para a empresa. E quando você tem essa diversidade, são 2 mulheres, porque a mediadora é uma mulher, 2 mulheres e 2 homens num painel falando sobre o futuro das organizações, o futuro do RH e o futuro do profissional, eu acho que vai ser muito bacana. E aí a gente fecha com uma máquina de liderança, que também vai trazer o resgate da liderança. Essa ainda é surpresa, a gente está nos ajustes finais. Acho que muito em breve a gente vai ter aí uma novidade nesse sentido também. Ótimo. Qual que é a rede social, o pessoal se informar, se quiser participar também? Perfeito. Os ingressos ainda estão à venda, a gente ainda tem lotes. ABRHMT,
a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, é o acrônimo MT. Você consegue nos localizar no Instagram. No Instagram tem os links para o site, no LinkedIn, então as mídias sociais da BRHS. E eu queria aproveitar, Grace, e fazer um convite também. Não sei se o pessoal vai poder assistir, mas quem não puder depois, de repente, consegue acompanhar. A gente está fazendo uma coisa bastante disruptiva agora. No dia 16, a gente tem uma live que vai falar sobre a remuneração do profissional de RH. O RH, ele faz pesquisa, ele sabe a remuneração de todo mundo, mas a gente vai falar sobre a remuneração do profissional de RH. Quanto ganha o especialista de RS, que é esse que tem que trazer esse novo público, o profissional que desenvolve, o profissional de remuneração. Então, é um estudo muito bacana, vai estar com a gente a Mercer, que é uma empresa nacional bastante renomada e reconhecida. Quem puder participar, quem não puder, depois quiser assistir a programação na nossa página do YouTube, eu acho que é bem bacana. Então vai ficar lá na página. Vai ficar gravado para o pessoal assistir. Então tá aí. Obrigada, Nádia. Eu que agradeço. Adorei receber esse panorama do que está acontecendo aí no mundo corporativo, até para a gente profissional também saber se programar aí, caso queira novas oportunidades, queira entrar em um novo sistema de trabalho, né? Obrigada pela sua participação. E já fica convidada a estar conosco também, conhecer um pouquinho lá da nossa dinâmica. Agradeço o espaço mais uma vez. Obrigada. E olha, eu vou deixar aí a rede social do evento e se tiver da Nádia a gente vai deixar aqui também, que é para você acompanhar o trabalho dela e de toda a equipe. Gente, obrigada pela companhia de vocês, segue a gente nas redes sociais, comenta aqui, viu? Vê aí o que você está achando desse home office, dessa tecnologia toda no nosso sistema de trabalho. Um abraço e até mais.